Sabia que o que você fala sobre sua música pode influenciar os ouvintes na hora deles escutarem de fato a sua música? Bem-vindo ao canal Eu Compositor, meu nome é Gandhi Martins, sou pianista, compositor, sou graduado em música, tenho mestrado em composição musical e atualmente estou fazendo um doutorado em composição musical. Tenho diversos trabalhos gravados entre CDs, DVDs, EPs e também lancei um livro sobre composição musical que você pode encontrar clicando aqui no link da descrição abaixo. Nesse livro você vai encontrar ferramentas realmente úteis para compor suas músicas com cada vez mais profissionalismo e não depender mais da inspiração. Aproveite, porque agora tem 2 bônus gratuitos. A minha intenção com esse canal é trazer informações que você não vai achar em nenhum outro lugar. Então aproveita e se inscreve, aciona o sininho para ficar por dentro das novidades. E agora vamos para o vídeo. Hoje nós vamos ver um estudo científico que comprovou que informações sobre a intenção expressiva do compositor a respeito de uma obra específica pode influenciar diretamente o ouvinte na hora dele escutar essa música. Esse aqui é o nome do artigo. Então, nesse artigo, eles fizeram um experimento em que 118 indivíduos escutaram 18 trechos musicais de 30 segundos cada um. E um detalhe muito importante, esses trechos eles foram classificados como ambíguos na sua expressividade, no seu caráter afetivo. Para explicar essa questão de ambiguidade expressiva na música, eu vou fazer um outro vídeo só falando sobre esse assunto, porque esse é um assunto muito importante, muito interessante e útil para os compositores. Então ele merece um espaço dedicado só para ele. Mas de maneira geral, falando assim bem por cima, vamos utilizar 2 parâmetros da música para exemplificar. O modo, que geralmente a gente entende como tonalidade, e o andamento da música, ou seja, a velocidade dela. Então, de modo geral, músicas que estão no modo maior, ou em tonalidades maiores, Dó maior, Ré maior e assim por diante, e estão no andamento rápido, essas características fazem com que essa música seja percebida como alegre, como feliz, como algo positivo. E músicas que utilizam tonalidades menores, Dó menor, Ré menor e assim por diante, associadas a um andamento lento, geralmente são entendidas como tristes, como melancólicas, e nesse caso, como se fosse um caráter negativo. Então, quando se mistura essas características, por exemplo, fazer uma música que esteja em tonalidade maior, mas com andamento lento, ou uma música que esteja na tonalidade menor, mas no andamento rápido, vai fazer com que essa música seja ambígua, ou seja, ela vai poder ser entendida de várias maneiras. Não vai ficar muito claro se ela é triste ou se ela é feliz, por exemplo. Mas como eu disse antes, essa é uma maneira muito superficial de ver esse assunto. Mas aguarde um pouco, que daqui a pouquinho vai ter esse assunto aqui no canal também, de forma bem detalhada. Então esses 118 participantes desse experimento foram colocados em cabines com tratamento acústico e eles estavam usando fones de ouvido para escutar as músicas. Só que antes deles escutarem essas músicas, os pesquisadores que estavam conduzindo esse experimento deram 3 tipos de informações diferentes. Eles chamaram de descrição positiva, descrição negativa e descrição neutra. E todas elas diziam respeito à intenção expressiva do compositor com aquela música. Então uma descrição entendida como positiva dizia que o compositor tinha feito aquela música para expressar todo o seu amor, sua devoção ao amor da vida dele. Já a descrição entendida como negativa dizia que o compositor tinha feito aquela música para expressar o luto dele pela morte de um ente querido dele. E a descrição entendida como neutra dizia que o compositor tinha feito aquela música para testar algumas técnicas de composição. Então essas descrições elas apareciam na tela de um computador que ficava na cabine onde os participantes estavam, e os participantes então liam uma descrição e depois escutavam a música. Depois que os participantes escutavam cada trecho de música, era feito 5 perguntas e eles tinham que responder selecionando uma resposta numa escala que ia de 1 a 7. 1 representando o mínimo e 7 representando o máximo. As 5 perguntas eram: quão feliz esse trecho pareceu? Quão comovente esse trecho pareceu? Quão triste esse trecho pareceu? Esse trecho musical correspondeu à intenção expressiva do compositor? De modo geral, quanto você gostou desse trecho? Os resultados desse experimento revelaram uma coisa incrível.
dependendo do tipo de informação que era dada para esses ouvintes, eles escutavam a música de forma diferente. Ou seja, os trechos musicais que apareciam com informações positivas eram entendidos como mais felizes, e os trechos que eram precedidos por informações negativas eram experimentados como mais tristes. As informações positivas também elevaram o nível de prazer ao escutar a música e o quanto os ouvintes achavam a música comovente. Ou seja, o poder de informações relativas a uma música é tão grande que ela pode modificar a maneira com que os ouvintes entendem a música. De alguma maneira, a mente do ser humano pega essas informações textuais e integra elas na experiência estética, tanto da música quanto de outras artes também. Há muitos estudos na área das artes visuais que comprovam isso. Isso comprova que a experiência musical do ouvinte vai muito além dos conteúdos intrínsecos da obra, ou seja, apenas os seus sons. E em relação à ambiguidade expressiva, ficou muito claro também nos resultados que os participantes do experimento preferiram as músicas que eram precedidas por textos ou positivos ou negativos, em relação às descrições neutras. Isso aconteceu porque a descrição negativa ou positiva direcionou a experiência do ouvinte para um afeto específico, seja ele positivo ou negativo. Então isso quer dizer que os ouvintes preferem músicas com caráter expressivo específico, claro. Porque se fosse o contrário, os ouvintes teriam preferência pelas descrições neutras, que iam deixar o conteúdo expressivo da música ambíguo e múltiplo. Então, esse estudo é muito relevante para nós compositores, principalmente nesse momento em que a gente vive, em que a gente sempre está dando informações, está jogando informações no mundo, nas redes, sobre nossa vida, sobre tudo, né? E inclusive sobre nossas composições. Então, um uso prático que a gente pode ter para esses achados é tomar muito cuidado com as informações que a gente dá sobre as nossas músicas, sobre as nossas intenções com as nossas músicas. Porque se um ouvinte, por acaso, escutar isso antes de escutar nossa música, ele vai ser influenciado, pro bem ou pro mal. Então tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer entrevistas, quando a gente vai participar de podcasts, né, que está muito na moda, quando a gente for fazer postagens divulgando a nossa música, em descrições aqui do YouTube, quando a gente vai lançar, na bio dos aplicativos de streaming, Spotify, Deezer, essas coisas, ou nos encartes de quem faz ainda CDs ou até discos, todos esses lugares a gente coloca alguma informação sobre as nossas intenções, seja isso consciente ou não. Então vamos tomar cuidado com isso e pensar que quando a gente está tendo esse cuidado, a gente está compondo também de alguma forma. Para quem é da área da música erudita, procure saber quem é que vai fazer as notas de programa, que são aqueles informativos, aqueles livretinhos que dão informações sobre o compositor, sobre a obra, sobre o concerto que a pessoa vai ver, né? Se for possível, veja antes o que está sendo escrito da sua obra, de você. Às vezes você não vai ter esse poder, mas muitas vezes somos nós mesmos que enviamos essas informações para os programadores. Nesse caso, é de extrema importância ter esse cuidado, porque é quase certo que todo mundo que vai estar no concerto vai ler. Mas uma outra forma também da gente tomar cuidado é em conversas. Nós, como músicos, somos figuras públicas, então a gente está sempre tratando com o público, está sempre lidando com o público, conversando. Então tome cuidado com o que você vai falar para essas pessoas. Isso pode afetar diretamente a escuta dela de uma música sua. E isso pode ser a diferença entre ela gostar ou não da sua música. Na verdade, qualquer informação associada ao seu trabalho musical vai influenciar as pessoas na hora de escutar a sua música. Existem vários experimentos que comprovam isso. Desde a fonte que você utiliza na capa do seu álbum, na capa do seu CD, até a imagem que você utiliza na capa do seu CD ou no seu encarte, e até mesmo a informação de se a música que a pessoa está ouvindo é de um compositor profissional ou de um compositor amador. É isso mesmo, isso já foi comprovado em outros experimentos científicos. E outra coisa que a gente aprendeu com esse experimento é que as pessoas preferem músicas que têm o teor afetivo mais específico, mais claro, que não é aquela coisa não fede nem cheira. Sabe, uma coisa sem sal? Você não sabe se está amargo, se está azedo, se está doce. Não, você precisa definir. E já que as informações sobre a sua música também podem ser uma ferramenta para ajudar a definir esse caráter, então utilize o título da sua música, utilize as informações que você dá quando você lança uma música. Pode falar, essa música eu fiz para essa situação, querendo expressar isso, isso e isso. Com certeza isso vai fazer muita diferença.